Vamos lá agora, vamos ver. Ah, Rosana! Ê, tudo bom? Vamos ver se agora vai. Agora melhorou? Parece que sim. É? Aham, Vamos, acho que sim. vamos. Se não melhorar, eu vou entrar no 4G. Tá bom. Ver. Agora tá dando para ouvir melhor ou tá picotado ainda? Não, parece melhor, parece melhor. Tá bom. Então vamos deixar o povo entrar de novo. Gente, desculpa. Problemas técnicos fazem parte. Quando a gente faz ao vivo é assim, gente. Tem que, né? A gente tem que ter jogo de cintura. Então a gente vai tentando consertar aqui as falhas técnicas para todo mundo conseguir ouvir o que eu estou falando e o que o Dr. Marcel está falando. Bom, a gente tá. São 7:02, as pessoas estão entrando ainda. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre polifarmácia. Então, se você conhecer alguém que tem essa questão com algum idoso ou que faz uso de muitos medicamentos rotineiramente, simultâneos, chama aí para a gente conversar sobre isso, porque é um tema super importante quando a gente está falando de idoso, falando de envelhecimento, tá? Então, a gente vai começando, porque a gente sempre procura começar no horário e terminar no horário, para todo mundo conseguir se programar. E hoje, então, para conversar com a gente chamou o Dr. Marcel Hiratsuka. O Dr. Marcel, ele é médico geriatra titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele é médico assistente do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é coordenador do Centro de Desenvolvimento para a Promoção do Envelhecimento Saudável e ele é médico da Casa de Repouso Akebono, Beneficência Nipo Brasileira. Doutor Marcel, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Lilian. É um prazer sempre enorme estar aqui com a Aptari, com você especialmente. E hoje a gente vai conversar, como você mesmo disse, sobre esse assunto que aflige muito as pessoas, que é a quantidade de medicamentos, o excesso de medicamentos, a quantidade enorme de medicamentos que muitas pessoas idosas estão em uso e toda essa repercussão que gera. Joia. Ó, a gente já tem até comentário aqui. J. Matushi tá falando, o doutor Marcel é fera demais. É minha amiga de Bandeirante. Doutor Máximo, e eu falo com conhecimento de causa, porque ele é o geriatra da minha mãe, aqui fazendo um disclaimer da minha mãe. A gente, ó, atazana a vida dele, o doutor Marcel resolve todos os nossos problemas. Então, a gente tem um fã-clube aqui do doutor Marcel. Imagina. Obrigado. Então é o seguinte, eu vou. Quem está entrando pela primeira vez, essa live faz parte de uma série de lives que a gente tem promovido semanalmente, que se chama Tudo que Você Sempre Quis Saber, mas tinha medo de perguntar. E a ideia é que tragam perguntas. A gente quer ouvir de vocês as perguntas que vocês tiverem, para a gente poder promover essa discussão, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas iniciais, mas eu quero que vocês participem também, mandem suas dúvidas. A ideia é que todo mundo saia daqui com as dúvidas respondidas, tá bom? Então, doutor Marcel, eu vou começar com a pergunta mais básica de todas, né? Que é, o que é polifarmácia? Se eu tomar 2 remédios todos os dias simultaneamente, já é polifarmácia? Ou tem que ser 18 medicamentos? E tem sempre medicamento de prescrição ou pode ser uma vitamina e 2 medicamentos? Você poderia esclarecer isso para a gente? Então, a polifarmácia é definida a partir do momento que a pessoa, número arbitrário aí, é que é 5 ou mais medicamentos que a pessoa utiliza, né? E isso tem a ver aí diretamente também com as repercussões que isso gera. Então, quanto maior o número de medicamentos, maior vai ser as dificuldades de adesão, maiores vão ser a repercussão financeira, né, também econômica, das interações entre esses medicamentos gerando mais efeitos adversos. E a partir então a partir de você usar 2 medicamentos, pode existir potenciais interações, mas é um crescimento exponencial quanto maior o número que você fizer uso. E nas pesquisas, nos trabalhos, nós consideramos polifarmácia quando você usa 5 ou mais medicamentos.
E quanto à segunda pergunta, se precisa ser só medicação prescrita para considerar polifarmácia, não, né? Então, aquelas medicações que são consideradas naturais, fitoterápicos, pode ter interação com outras medicações, pode gerar efeitos adversos e potencializar efeitos adversos, pode interferir na eficácia de algumas medicações, de outras medicações, e assim como suplementos polivitamínicos também pode interferir. Então, a gente considera também medicações, substâncias que você utiliza como terapêutico, mas não necessariamente foi prescrito por médico. Então, pode ser desde aquela cápsula, aquele comprimido que você toma para se sentir com mais energia ou para dormir melhor. A gente considera como sendo, também entra na nossa conta aí. Ah, isso também entra na lista. Entendi. Existe uma forma da gente evitar que a polifarmácia exista? Porque uma das coisas que a gente vê muito no paciente idoso é que assim, o paciente vai em 4 médicos diferentes. Ele vai no psiquiatra, ele vai no cardio, e aí vai no reumato, cada médico dá um remédio para esse paciente. E esse paciente está tomando todos os remédios que foram prescritos para ele. Então, esse é um quadro muito comum entre idosos, né? E aí, invariavelmente, o paciente vai entrar num quadro de polifarmácia, né? A gente consegue amenizar isso ou evitar que isso aconteça? Para entender, para responder isso, a gente precisa também entender por que idosos são, a população idosa é tão suscetível à polifarmácia, né? Então, um dos motivos primeiro é o acúmulo de doenças, né? Então, os idosos podem começar acúmulo de doenças crônicas. Então, devido à extensão da longevidade, favorece o surgimento de doenças metabólicas, como diabetes, que acomete cerca de 20% da população idosa, dislipidemia, que é o colesterol triglicérides aumentados, a hipertensão arterial, que acomete mais de 50 a 70% da população acima de 60, das pessoas com mais de 60 anos. Além disso, doenças cardiovasculares, a hipertensão é uma doença cardiovascular, mas doenças cardíacas, vasculares, doenças respiratórias, e assim vai, conforme você vai envelhecendo, você vai adquirindo mais bagagem e de experiência, mas também, muitas vezes, de algumas doenças. E aí você também, devido ao nosso hábito, né, de procurar muitas vezes os especialistas, às vezes a gente muitas vezes as pessoas não têm um médico que centraliza, ou um clínico, médico de família, ou um geriatra, em que você vai também elencar quais são as medicações que são adequadas para esse conjunto de doenças que nós temos, que poderemos ter, quais são as prioridades, e a partir do momento que você também faz essa seleção, também avaliar o risco de ter interações medicamentosas. Então, isso leva aí a ter diversos... favorecer a polifarmácia. Além disso, também é muito comum a automedicação, que é uma preocupação que nós sempre temos, que às vezes não é tão valorizada pelas pessoas, mas é um comprimidinho, é uma vitamina, é um suplemento, é um remedinho para dor, é um remedinho para relaxar e dormir melhor à noite, é um remédio para tirar dor, e tudo isso vai também contribuindo para que aumentando o número de comprimidos que nós tomamos por dia, né? E a gente sabe também que, junto com o envelhecimento também, às vezes podem acontecer sintomas atípicos. Então, você vai ter sintomas, às vezes o sintoma é esquecimento, e você começa a tomar um remédio para esquecimento, mas na verdade o seu problema qual que é? Às vezes é um ambiente que não está favorável para você gerir sua vida, estresse em excesso, e você está tratando o sintoma e não está tratando a causa, né?
como que faz para prevenir isso, né? Então, acho que primeiro faz aqueles cuidados gerais com a saúde, né? Então, por exemplo, diversas doenças que eu falei, então doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, são altamente preveníveis, são a partir do momento que você também tem hábitos de vida saudáveis, né? Então, na prescrição médica, a gente sempre fala entre os residentes, entre os médicos que estão em formação, de incentivar atividade física, vida ativa, ativa no aspecto também profissional, cognitivo, também tem a parte de alimentação saudável, tem todas um hábito de vida que você semeia ao longo da sua vida que vão evitar que você tenha doenças. Então, por exemplo, se a gente for uma pessoa que faz exercícios resistidos, ou seja, exercícios de força, de musculação, a gente sabe, junto com exercícios aeróbicos, que seriam caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica, você vai ter um impacto nos seus exames tão potente quanto uma medicação que você prescreve, que o médico te prescreve, né? Isso vai ajudar você a diminuir a sua polifarmácia. É um comprimido a menos, né? É um remédio a menos que você está colocando na sua lista, né? Esses hábitos, assim, quando a gente fala de atividade física, né, a gente fala porque é o que mais sabemos, assim. Mas, por exemplo, você vai impactar não só nisso, vai impactar no seu humor, vai impactar na sua noite de sono, redução de dor, melhora da massa óssea, da massa muscular. Então, é um impacto, não só naquela doença, é um impacto global na sua saúde. Então, isso acho que é muito importante. E as medidas não farmacológicas de tratamento das doenças é um ponto muito importante. Eu sempre trabalho, a minha área de interesse é de saúde, a gente bate bastante nessa tecla de também escrevermos medidas não farmacológicas, não ficar só na prescrição. O comprimido é a saída fácil, né? Então, tá com glicemia aumentada, toma esse 1 ou 2 medicamentos, só que aí o médico tem um papel importante de sensibilizar, educar e orientar o paciente a também ter uma alimentação saudável, não fumar, fazer atividade física, ter bons hábitos também. Isso, às vezes, fica perdido ou fica muito espremido numa consulta médica, né? Uhum. Além disso, também uma boa adesão, né? Muitas vezes a gente vê adesão a medicamentos. Às vezes a gente fica aumentando medicamentos, por exemplo, para controle da pressão arterial, mas às vezes a pessoa toma de forma muito irregular, né? Então aí você vai lá, nossa, vou na avaliação, aí sempre afere, a pressão está alta, mas a pessoa, por exemplo, não tem o hábito de tomar o remédio o antihipertensivo porque tem medo de fazer muito xixi, por exemplo, urinar muito, e aí fala, não, quando eu saio eu não tomo. Mas então, essa parte da adesão também é muito importante para você reduzir. A outra coisa faz uma parte, aí uma questão do profissional também, né, de saúde, ser educado a fazer uma prescrição racional em relação ao conjunto, ver o paciente como um todo e saber. Então, por exemplo, é um paciente que está com depressão, então ele tem um humor deprimido, não está dormindo bem, tem dor crônica e existe medicamento que às vezes você vai conseguir juntar todos esses 3 sintomas e 3 problemas que a pessoa tem, juntar numa única medicação e tentar, em vez de dar 3 medicamentos, eu tentar dar um. Muitas vezes é possível, né? Então, nem sempre, mas sempre que é possível a gente pensar nesse aspecto de racionalizar e fazer uma prescrição mais fácil para o seu paciente, né? E outra questão que eu acho que é importante para a gente também prevenir aí é saber também o quanto que é prioridade. Às vezes a prioridade do paciente em termos de qualidade de vida, tudo é melhorar a dor, se sentir melhor. Eu estou lá preocupado com colesterol,
né? Então, esse elencar e conversa aberta, direta com o paciente, ou na consulta de hoje, a gente vai direcionar aí para melhorar sua dor, mas a gente vai precisar ver essa questão do seu colesterol, por exemplo. Mas saber qual que é a prioridade, é o colesterol ou o tratamento da dor, né? Então, são coisas que acho que ajuda você estabelecer junto com o seu médico qual que é a sua prioridade em relação às suas metas de tratamento. Mas, no caso, eu tenho que escolher o que eu vou tratar, porque o ideal seria que eu pudesse tratar, né? Quando a gente estabelece uma prioridade para usar esse medicamento, a gente está deixando as outras meio de lado, não tratadas? Então, como são doenças crônicas, o importante é o acompanhamento, né? Então, é o segmento a longo prazo. A partir do momento que você escalonou prioridades, não necessariamente, às vezes eu vou falar, não, hoje a prioridade vai ser essa questão, a gente falou do colesterol, porque ele é um paciente que tem problemas cardíacos muito graves. Uhum. Né? Hoje a gente, vamos fazer um tratamento mais simples com a dor, vamos pensar em fisioterapia, vamos pensar no calor local, métodos físicos, exercícios, para a gente dar ênfase para o seu tratamento do cardíaco, das suas doenças, porque é minha prioridade, porque é algo que se eu não tratar agora, daqui a algum pouco tempo isso vira um problema grande. Às vezes não, às vezes o colesterol lá, a gente vai, às vezes eu tratando a dor do paciente, ele vai fazer mais atividade física, vai se sentir melhor, vai se alimentar melhor, e aí na próxima consulta já está meio que resolvido. Então, é um diálogo que a gente faz, é uma negociação que nós fazemos durante a consulta, né? E o médico tem que estar atento, tem que estar com o ouvido e a mente aberta para ouvir o paciente também, é uma relação de dupla troca, e que que a gente vai ter que trabalhar para saber o que é melhor para aquela pessoa, não é seguir uma recomendação, um guideline, Uhum. um padrãozinho de para todo mundo que está na internet, que vai ser igual para todo mundo. Então, é isso que eu acho que na consulta médica faz com que a gente tenha mais eficácia no tratamento e tentar realmente reduzir esse, que como você falou, das medicações, reduzir a polifarmácia. Uhum. Então, você citou uma série de medidas aí que podem ajudar nessa redução, então, desde a saúde, a gente chegar na polifarmácia, até adesão ao tratamento, então tomar direitinho para você ter que tomar outro, ou fazer uma lista de prioridades do que vai ser tratado, para tomar aqueles 20 comprimidos todos ao mesmo tempo. Mas eu queria voltar naquele exemplo que você consegue ouvir? Está picotando um pouco, mas acho que estou acompanhando. Sim. Eu queria voltar naquele exemplo do paciente que passa em vários médicos, né? Ele tem vários especialistas que acompanham, e eu acho que muitas vezes falta um maestro aí para organizar a orquestra, né? Porque o paciente recebe 2 medicamentos do cardiologista, 2 medicamentos do psiquiatra, aí tá tomando a vitamina que o vizinho recomendou, e aí tá com aquele monte de remédio, mas ninguém tá organizando aquilo. Que é uma das coisas, e eu conto aqui por experiência própria, né? Porque a gente chegou em você com a minha mãe e, né? Ela tinha a gineco, ela tinha o outro médico e tal, mas não tinha ninguém que organizasse aquele cuidado. E foi por isso que a gente foi geriatra, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse papel do geriatra ou do clínico para organizar esses vários profissionais que cuidam do paciente idoso. Aproveitando até isso, também eu até esqueci de falar de um outro ponto importante, que às vezes a polifarmácia também é consequência de uma sequência de efeitos colaterais, né? Então, você toma uma medicação para determinado fim, aí essa medicação dá dor de estômago, aí você trata a dor de estômago, aí ele começa a ter, aí o intestino dá um pouco de diarreia, aí você trata de diarreia, a boca fica seca, e aí você dá muito sono, e aí tira o sono, e aí também você vai perpetuar. A nossa prescrição vai perpetuando esse ciclo, essa cascata de polifarmácia. E aí entra o que você falou, né, Lilian? Muitas vezes precisa de ter a organização, o cuidado
centrado no paciente, precisa ter alguém para visualizar esse todo, né? Então, não tem... muitas vezes eu vou precisar do especialista. Não é que eu, Marcel, geriatra, sou o detentor de todo o conhecimento. Felizmente, não sou detentor de todo o conhecimento. Mas eu vou precisar do colega cardiologista, do colega psiquiatra, do colega ortopedista, mas também conhecer ter essa visão geral do paciente, conhecer a história do paciente, inclusive, em termos de antecedentes, já teve efeito adverso, ou seja, não teve adverso, combinação de medicamento fez bem ou não fez bem para a pessoa, racionalizar, então, pegar todas as informações que os especialistas... E, às vezes, o geriatra também acaba ocupando alguns espaços, e é isso... deixar para o especialista aqueles cuidados que são de especialista mesmo, né? Então, para racionalizar todas essas questões que envolvem. Não é só o remédio, a prescrição do tratamento, também, às vezes, medicações... Também, às vezes exames, tudo isso também se acabam se sobrepondo e é muito comum ter conflito, né? Você está dando lá o remédio para um especialista está preocupado com a dor no joelho, que ele quer que ela melhore, mas ao mesmo tempo está tirando o apetite, o remédio está tirando o apetite porque está dando muito efeito no estômago, e aí fica um conflito de prescrições e você tem que chegar num senso comum. Então, acho que isso a gente recebe bastante em consultório, às vezes, para tentar essa organização e o tratamento da pessoa como um todo fazer sentido. Porque senão fica uma coisa que é tão doida, tão maluca, cheia de remédios e que você vai lá, tem 30, 20 remédios. Eu peguei prescrições de 18, 20 medicações e que a gente vai tendo que limpar, nem sempre. E algumas coisas as pessoas têm um apego, né, ao remédio. Eles têm um apego ao remédio para dormir, né, muito bom para calmante, aquele apego com aquele suplemento, apego para tem algumas coisas que a gente tem que desmistificar. E até mesmo às vezes sei lá, ela escutou que há 20 anos atrás ela vai ter que tomar para sempre aquele remédio para pressão. Mas o tratamento de 20 anos atrás modificou. Então, obviamente, a gente faz tratamento de uso contínuo, mas a vida toda isso tem que ser reavaliado e repensado momento a momento, se é o melhor tratamento. Então, tem isso também, né? Eu li recentemente de um caso de um paciente que começou a fazer o tratamento de diabetes há 20 anos. O médico prescreveu o medicamento para ele, ele começou a tomar e nunca mais voltou no médico. Está tomando o mesmo medicamento há 20 anos, falando, não, tá ótimo. Mas em 20 anos, você nunca foi para acompanhamento, você não sabe que aquele remédio ainda se aplica, né, à situação. Então, essa questão dos medicamentos precisa ser muito bem administradas, né? Perfeito. Tô tomando, beleza, tá tudo bem, né? Agora eu não preciso mais. Não, tem. Eu já tive até... Na família já tive pessoas que tiveram problemas gravíssimos porque o paciente... prescreveram uma medicação que era um anticoagulante e ele nunca foi fazer o controle porque ele falou que ia tomar a vida inteira, porque ele tinha uma indicação para usar anticoagulante, mas não foi, entendeu? Então, esse segmento, fazer um plano terapêutico, assim, às vezes igual de falar, você vai usar a vida inteira esse remédio, né? É uma hipérbole, né? A gente é meio exagerado. Aí você vai usar para uso contínuo até um médico achar que você precisa trocar ou parar, mas não é para interromper. Então, um tratamento de hipertensão, um tratamento de depressão, são tratamentos longos. Então, você vai, muitas vezes, está lá, uso contínuo. Mas tanto que nas prescrições, você vai ver lá, a receita na farmácia vale quanto? 6 meses. Sim. Para medicamentos controlados, para medicamentos controlados, 1 mês, exatamente para ter esse cuidado de segmento médico para prevenir um mau segmento, efeitos colaterais, abuso de medicamentos mesmo para não gerar, o medicamento não não se tornar um risco para a pessoa. Claro. Médicos que estão nos assistindo, queria que vocês compartilhassem aqui com a gente
quantos medicamentos, em média, os seus pacientes aparecem levando no seu consultório? Ó, doutor, tá aqui, abre uma sacola do supermercado com 20 caixinhas. Então, compartilhem aí com a gente quantos medicamentos os seus pacientes costumam tomar. E às vezes, é importante falar que às vezes a polifarmácia é inevitável também, né, Lilian? Às vezes as pessoas ficam com uma preocupação, uma obsessão de eu preciso parar de tomar tantos remédios, preciso parar de tomar tantos remédios. Infelizmente, chegamos em. É muito comum a situação que a pessoa precisa daqueles 8 medicamentos. Eles têm que estar, todos têm que ter uma justificativa coerente que aquilo lá está fazendo saúde ou que está mantendo a saúde da pessoa. Porque a partir do momento que também você para, suspende e descompensa a doença, não vai adiantar em nada, né? Você vai prejudicar. Então, essa consciência e essa conversa com o médico, perguntar, sempre tem que ser incentivado para as pessoas não ficarem com as dúvidas, não saber porque eu tomo ácido acetil salicílico porque já tive um infarto, já tive um derrame, preciso tomar, tomo omeprazol porque será que foi uma... Às vezes a gente vai perceber que a pessoa tomou omeprazol porque teve uma vez na vida que teve dor de estômago e fica com aquela prevenção. Então, questionar, entender por que cada remédio e por que ele tem que ser de uso contínuo é muito importante. E, ao mesmo tempo, não entender que muitas vezes vai precisar da polifarmácia para manter uma boa saúde. Então, essa era a minha pergunta, né? Será que menos é sempre mais, né? Será que a gente tem sempre que trabalhar para ter menos medicamentos? E aí, hoje, a gente, principalmente no meio da geriatria, nos congressos, a gente está ouvindo muito falar de desprescrição, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Será que essa é a nova tendência? A gente vai ter que trabalhar sempre para diminuir o número de medicamentos? Esse tem que ser a nossa mentalidade, ou a gente tem que ser mais ponderado, como você falou, tem umas horas que vai ter que tomar 18 medicamentos, e é como vai ser. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Exato. E a gente tem aulas de desprescrição. A geriatria, a gente tem prescrição. Acho que a indústria farmacêutica às vezes não gosta muito da gente, porque a gente desprescreve algumas coisas. Ele ouve a gente, então pode falar. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa parte de desprescrição é um assunto, porque realmente acontece. Hoje eu dei um exemplo de medicação de protetor gástrico, que é algo super comum, a gente vai lá e ninguém nunca tentou desprescrever. Aí você tenta desprescrever porque a gente sabe que o efeito a longo prazo de omeprazol pode mudar a flora intestinal, pode aumentar o risco de infecções, principalmente pneumonias, para pacientes que têm risco de broncoaspiração. Pode interferir na absorção de vitamina B12, de absorção de algumas medicações. É uma medicação que a gente tem que entender por que foi prescrito naquele momento, né? Quando você tem uma úlcera gástrica por H. pylori, por exemplo, você precisa usar tem um tempo que você usa. Você não usa para sempre, não é porque você teve uma vez úlcera gástrica ou úlcera duodenal que você vai usar para o resto da vida. Você tenta desprescrever, avalia se a pessoa fica bem, porque também às vezes eu vou desprescrever e ela ficou bem, ótimo, é o mundo ideal. Mas muitas vezes ela vai voltar a ter sintomas e aí sim. E aí a gente alia também. É aquela mesma coisa que a gente falou. Como é que está a dieta, excesso de gorduras, excesso de café, excesso de bebida alcoólica. São coisas que a gente pode também já incentivar e reavaliar. Às vezes a pessoa vai precisar, às vezes ela realmente, toda vez que para, ela tem uma doença do refluxo e se parar de tomar, ela sente dor, para de comer, emagrece. Então, precisa. Mas esse questionamento ponto a ponto é importante. Outra medicação que a gente sempre tenta são os medicamentos para dormir, por exemplo, benzodiazepínicos, né? Que são aqueles medicamentos da tarja preta que terminam em ano. Diazepam, clonazepam, né? Nitrazepam, são medicamentos que muitas vezes a pessoa fala, alguém há 30 anos falou, não faz mal, é umas gotinhas, é fraco, mas é uma medicação de tarja preta, é uma medicação que é controlada, precisa ter receita.
A gente entende que as pessoas às vezes usaram tanto tempo e não conseguem, causa uma dependência. E tirar a pessoa da dependência exige esforço, energia, vontade da pessoa para você conseguir aos poucos de diminuindo, porque é uma medicação que é como você tirar a pessoa que é dependente do álcool, dependente de qualquer outra substância psicoativa e que causa dependência, então você tem que ir com cuidado. E muitas vezes a gente se frustra porque a dependência é tão grande que você não consegue, mas sempre é importante. Vamos tentar substituir esse medicamento por uma boa higiene do sono, porque você vai lá ver, ela vai dorme vendo televisão, toma um monte de chá e café, um monte de cafeína, abusa de álcool, isso vai atrapalhar seu sono. Não faz atividade física, isso vai atrapalhar seu sono. Então, a higiene do sono. Vamos tentar medicações que talvez com o tempo você vai ter mais fácil de se prescrever mais para frente, tentar fazer essa substituição, são tentativas sempre válidas para diminuir a polifarmácia, né? Então, mas às vezes a desprescrição é algo importante, tem que ser, a gente vai tentar, a gente não vai conseguir desprescrever tudo, e algumas medicações vão ser fundamentais. Então, geralmente, medicações cardiovasculares, respiratórias, reumatológicas, algumas coisas a gente vai falar, não, isso daqui é fundamental você tomar. Uhum. E é para tomar uso contínuo, até o próximo retorno médico. Entendi. Pessoal, ó, só eu estou fazendo perguntas aqui e a ideia é que vocês façam, que vocês esclareçam as suas dúvidas. Então, se você está com vergonha de fazer pergunta, não tenha, porque sua pergunta pode ser pergunta de outra pessoa também. Então, manda para a gente, porque a ideia é que seja um fórum de discussão, que todo mundo consiga participar e dividir experiências. Exatamente, compartilhar a experiência sempre é bom, né? Assim, enriquece muito a discussão. Pois é, então se você toma um montão de remédios aí, conta aí pra gente como é a experiência, se você está sendo acompanhado ou não. Você está tomando 7 remédios há 7 anos sem ter voltado no médico. Então conta aí pra gente. E atualmente a gente fica meio assustado, Lilian. Às vezes não precisa, a gente é geriatra, a gente está falando mais de população acima de 60 mais, né? Mas a gente vê realmente, às vezes as pessoas procuram uma saída fácil, rápida para as coisas. Então a gente vai ver prescrições, a gente estava comentando entre colegas, as prescrições para emagrecimento. Às vezes são umas questões aí que é da moda, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa até consegue emagrecer, mas é a custa de quê? De vomitando, passando mal. Será que é necessário tudo isso? Quanto efeito colateral? Porque eles começam a misturar coisas assim, de efeito, você tentar o efeito colateral do remédio para diminuir seu apetite, por exemplo. Isso a gente vê, e infelizmente eu acho que isso a má prática da medicina também é preocupante, assim, sabe? A gente vê não só na geriatria, assim, dentro de pessoas 60 a mais, a gente vê até tudo se medicalizou, né? Então, situações. Acho que o excesso de medicalização, e aí é ruim, porque a prática da medicina também gera suspeita em relação com a medicina num todo. Né? Então, as pessoas ficam lá, mas isso daqui, será que está precisando mesmo? Será que o médico está recebendo por fora para receber? E assim, eu garanto que a maioria das pessoas não recebe, a maioria dos médicos não recebe para prescrever mais remédio. Né? Então, obviamente, a gente recebe propaganda e tudo, mas assim, a gente tem que ter essa consciência do que é bom para a pessoa, né? Não adianta nada eu prescrever e vou lá, o paciente está pior. Quais são os medicamentos mais comuns, assim, que os pacientes chegam para você, a sacolinha lá, aquele montão de remédio, que a gente escuta sempre falar assim, tomo omeprazol há 3 anos, porque tive um problema de estômago e o médico mandou eu continuar tomando, né? Uhum. Quais são os remédios que mais aparecem assim no seu consultório, que compõem a polifarmácia, são denominadores comuns na polifarmácia? Existe uma coisa, acho que antes até para
introduzir a resposta, assim, né? Existem listas, né? Critérios aí, medicações que são potenciais inadequadas para pessoas idosas, tá? Então, isso é algo que a gente utiliza bastante para entender, para a gente racionalizar se pensar, refletir se essa medicação é boa ou não para pessoas idosas. Por que a gente tem isso especificamente para pessoas idosas? Então, a fisiologia do idoso, ele muda ao longo dos anos, né? Então, isso que precisa de um especialista para isso. Então, por exemplo, a função renal, após 40, 50, 60 anos, ela tende a declinar conforme a gente envelhece. Tá? Mesma coisa com a função hepática, que são dois órgãos fundamentais para o metabolismo e a excreção de substâncias, de drogas, medicamentos. Né? A composição corpórea muda também. Então, pessoas, conforme envelhecemos, temos menos água corpórea e mais gordura corporal. Então, tem medicações que a gente chama lipofílicas. Então, elas têm avidez para se depositar em gordura. Você tem uma proporção maior de gordura no corpo, então essas medicações, então os sedativos, por exemplo, eles são lipofílicos. Eles têm uma meia-vida mais longa. Então, antes, às vezes, tem efeito colateral mais. Para quem não sabe o que é meia-vida. A meia-vida é a quantidade de tempo que leva para aquela medicação ficar reduzida pela metade. Tá? Então, ela dura mais tempo. Ao mesmo tempo, menos água no corpo, vai aumentar concentrações das medicações que se diluem em água. Então, por exemplo, um exemplo clássico é a digoxina, então eu alcanço níveis tóxicos maiores também e mais efeitos colaterais. Então, esse conhecimento de coisas de farmacologia que a gente na faculdade tem logo nos primeiros anos são super importantes para a nossa atuação agora como profissionais, no dia a dia. Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta e também entra nessa medicação. Então, os idosos podem ser mais sensíveis a alguns medicamentos por intoxicar mais ou por ter tempo prolongado aí de ação. Uhum. Tá? E aí tem essas listas de medicações que são consideradas inapropriadas para idosos, que é muito importante ter conhecimento, né? Então, tem uma lista que chama Stop, se não me engano, e tem uma outra, que são os critérios de Beers também. O primeiro que foi qual? Que não... chama Stop, é Stop de parar mesmo, é uma sigla. Tá? São duas que são conhecidas assim no nosso meio, mas, por exemplo, aí entra assim, em algumas delas você entra na medicamento, sei lá, reavaliar se a indicação. Então, não que seja inadequada, ela tem que só ser bem prescrita. Então, e aí você deu alguns exemplos. Bloqueador de bomba de prótons, que são os medicamentos para proteção gástrica. O mais conhecido é o omeprazol, mas é uma família enorme de medicamentos. Precisa usar para sempre? Temos que tá. Então, tem que avaliar a indicação e ver. Tem outras que já são contraindicadas. Então, alguns antidepressivos antigos, que a gente chama de triciclo, que é a amitriptilina, entra nessa listinha. Por quê? Atualmente, nós temos medicações que são melhores, dão menos efeitos colaterais, interagem menos com as outras medicações. Então, acho que essa parte de conhecer bem a medicação que você prescreve, saber se essa medicação está nessas listas de medicações que são potencialmente inapropriadas para idosos, é bem importante ser estudada e conhecida pelos profissionais. E você acha também que tem que conhecer um pouco dos critérios de Beers, dessa lista top, ou não? Desculpa, não entendi. Acho que cortou o comecinho da pergunta. Quem que tem que conhecer? Está falando que é muito importante que os profissionais de saúde conheçam os critérios de Beers, conheçam a lista stop, né? Que você me conhece. Isso vale bem para os pacientes? Os pacientes também teriam que ter esse conhecimento para saber que medicamente eles...
Para o paciente, acho que é mais complexo, porque é uma linguagem bem técnica, essas listas, Entendi. sabe? Então, acho que exige um conhecimento. Acho que para o profissional da área, sim, tem que. Profissional médico, outros profissionais de saúde, acho que isso é importante entender. O Uhum. paciente Legal. é uma lista grande, é um monte de remédio. Imagina, se é difícil saber a sua própria lista de remédios, saber a lista inteira é complexa. E assim, a gente sabe, e a gente atualmente com pesquisando com aplicativos, essas coisas, a gente consegue com mais facilidade até acesso. Até a gente mesmo faz a busca, faz a pesquisa antes de decidir. A gente não sabe de cor Claro. também, não. Sabemos É, coisas de cor, não. a Avante mandou uma pergunta aqui. Boa noite, eu gostaria de saber os danos causados por anti-inflamatórios. Ótimo. Boa. Boa pergunta. O anti-inflamatório é um dos grandes vilões da geriatria, assim, né? Porque ele é um excelente remédio para tirar dores, que é algo que aflige muitas pessoas, né? Então, ele realmente tem uma resolução rápida em relação a tem uma doença reumatológica, tem uma artrite que está em franca atividade, uma lombalgia, dor de cabeça. Então, é uma medicação bastante. Qual que é a consequência? Né? Os anti-inflamatórios são uma das maiores, se não me engano, é a segunda causa maior de insuficiência renal no país, porque ele tem esse efeito de piorar a função renal. Também é depois do H. pylori, que é uma bactéria, ela é a segunda causa de úlceras gástricas também, as úlceras dispépticas, de estômago e de duodeno. Né? Isso tem a ver com o efeito colateral dele. Então, ele inibe a inflamação, mas com efeito colateral vai causar esses dois efeitos principais. Pode descompensar a hipertensão, pode descompensar doenças cardíacas também. E está relacionado à dose, então quanto maior a dose, maior o risco. Né? E também a exposição prolongada. Às vezes a gente evita o máximo para uso contínuo. Então, o anti-inflamatório é um que não escreve uso contínuo para um paciente idoso, tá? Para uma pessoa idosa. Tá? Se precisar, a gente tenta medicação para dor, como a maioria das vezes é por causa de dor, a gente vai tentar analgésicos simples, que seriam dipirona, paracetamol e afins. Às vezes a gente até pula o anti-inflamatório nos pacientes de alto risco, para deixar com os opioides, então, são os derivados da morfina. Então, existem os opioides fracos. A morfina é um opioide forte, então, geralmente, a gente não começa no começo, joga logo de cara. Para evitar o uso dos anti-inflamatórios. Tá? Então, tem que ser usado com muita parcimônia entre doses. E esse entra também naquela listinha de remédios que estão lá. Quando você pergunta quais remédios você toma, né? Toda consulta é uma das primeiras perguntas, né? O que você está tomando? Você faz o relatório lá das medicações usadas e às vezes a gente tem que perguntar ativamente se está tomando algum remédio para dor e entre eles anti-inflamatórios. Tá? Uhum. Então é um dos grandes vilões, assim, e a gente está cansado de ver nos hospitais ou nos hospitais pronto-socorros pessoas que estão lá internando porque está sangrando e vai ver uma úlcera gástrica. Aí você vai atrás da história. Às vezes a pessoa não falou que tomava anti-inflamatório lá, dia sim, dia não. Adriana, obrigada pela pergunta. Assim, muitas informações. Eu não sabia dessas informações, desse perigo de usar anti-inflamatório combinado. Tem Doutor Marcelo, perdão, tem mais pergunta? a outra pergunta, pode continuar. Não, eu ia falar também que junto com os anti-inflamatórios também tem que tomar cuidado com os corticosteroides, que também a gente usa bastante para crise álgica, para artrite. Mesma coisa. Tem doenças que vai precisar usar cronicamente. O corticoide já às vezes a gente não tem um bom substituto para ele. A gente sempre tenta usar. Por quê? O corticoide está associado com perda de massa óssea, porose a longo prazo, retenção hídrica, aumento de peso, piora do diabetes, piora da compensação de hipertensão. Outra que é volta e meia. Às vezes a pessoa vai lá, toda crise
lombalgia, de dor na coluna, vai lá e toma uma injeção de corticóide de elongação. Que você deveria tomar, que a gente recomenda para não tomar mais do que uma injeção a cada 6 meses, aí você vai ver a pessoa está tomando de mês em mês. Nossa. E é desastre, né? É um desastre. Então, por isso que é importante também relatar, inclusive, na consulta, para as pessoas que não são que são pacientes, aí também lembrar dessas coisas que você usa ocasionalmente, com certa frequência, né? Não está na prescrição de uso contínuo, não tomo todo dia, mas lá tá lá, toda semana eu tomo um anti-inflamatório. Cada mês eu tomo uma injeção de corticoide. São coisas que... E assim, infelizmente, a gente sabe que no dia a dia é fácil você obter. Então, você compra sem prescrição médica, né? Exato, esse que é o perigo também, né? Porque o acesso é muito fácil. E aí, funcionou da outra vez, vou comprar de novo. Aí você em casa, apareceu qualquer coisa, você já está tomando, né? Porque você resolveu o seu problema lá. Tô lá, agora já tô sem dor e tá resolvido, né? Exato. Doutor Marcelo, você falou que algumas pessoas, infelizmente, vão ter que, né, conviver com a polifarmácia, vão ter que tomar todos esses remédios mesmo, se quiser manter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. Como é que a gente consegue? O que a gente pode falar para os pacientes que têm aquele tantão de remédio? Como é que organiza isso? Como é que a gente consegue montar um esquema para não esquecer dos medicamentos? Você tem recomendações para quem não tem como fazer e tem que lidar com a polifarmácia? Sim, sim. Primeiro assim, ter é obrigação nossa, como prescritor, fazer uma prescrição organizada e legível, né? Serve, a gente está cansado de ver também, você vai olhar lá e fala, putz, eu não sei se é de 12 em 12 horas, se é 2 vezes, se é 3 vezes por dia, não sei que remédio que qual dosagem, isso é bem comum. Então, uma prescrição organizada é muito importante. Tá? Segundo, também às vezes fazer tabelas, né? Então, você ter o nome do remédio, você ter lá, geralmente em jejum, com café da manhã, almoço, jantar, antes de dormir. Então, essas tabelas vocês podem usar. Quem tem muita dificuldade visual ou de leitura, às vezes a familiar ou profissional pode ajudar, às vezes colocando etiquetas coloridas na caixa e nessa tabela, por exemplo. Você não precisa necessariamente escrever, você pode utilizar colorido e sinais, né? Então, café da manhã é o sol nascendo, ou o galo cantando, o almoço, o café no jejum, aí faz um café da manhã, um desenho de xícara de café, almoço, um prato, noite, é a lua. Então, são coisas que você não necessariamente, para quem tem muita dificuldade de leitura ou de enxergar, né? São coisas que podemos fazer. Também existem as famosas pill box, né? Que são caixas de comprimidos, que a gente vai traduzir. Fácil encontrar em lojas, não só em farmácias, mas em lojas também está lá. Tem uma caixa com subdivisões, tem vários estilos, né? Então tem aqueles estilos que são subdivisões para o dia, tem aqueles que é para a semana inteira, e tem lá de manhã, de tarde, de noite. Né? Tem algumas pillbox que agora você já tem que você já acopla alarme, já tem aplicativos também de celular que você pode utilizar, que facilita você organizar a sua prescrição. Em alguns artigos não, alguns aplicativos são gratuitos mesmo, né? Então é outra forma, e às vezes a gente sempre pede na consulta, leva seu pillbox, leve os seus medicamentos para o seu médico enxergar o que você está tomando, né? Então é outra coisa importante. Se a pessoa tem problemas de memória, de esquecimento, é muito importante também, além dessa organização, ter alguém acompanhando. Às vezes a pessoa não precisa de ir lá colocar na boca da pessoa, olhar tomando. Ela precisa só de alguém de apoio. Então, contar os comprimidos. A caixinha vem com 20 comprimidos, vai dar para 4 semanas. Não é para durar, não é para acabar em 15 dias, nem para durar 6 meses. Então, essa contagem de comprimidos é muito fácil e um apoiador
um cuidador, um apoiador, um familiar, pode ajudar nisso também. Então, o aplicativo a gente falou. Atualmente também existem algumas empresas que fazem caixas em que você já o médico envia, a pessoa contrata o serviço, a pessoa a gente manda a receita e ela monta a caixa para um mês. Então ela vem separado em envelopes, por exemplo, 6 da manhã tem que tomar lá a medicação para o hormônio da tireoide, 7 da manhã tem que tomar o omeprazol, às 8 da manhã, depois do café da manhã, já tem que tomar os antihipertensivos, à noite toma o antidepressivo e o medicamento de colesterol, por exemplo. Então, ele já vem na sequência, a pessoa só é uma fitinha, né? Você vai te puxando e você vai extraindo. Gente, que incrível! Isso se eu não me engano, isso agora em 2018, inclusive foi uma das empresas que ganhou algum prêmio lá nos Estados Unidos. E agora no Brasil também já existem esses tipos de serviços também, de organizar a tomada, né? E uma coisa que ajuda bastante, né? E sempre é um momento delicado também. Você tomar seus próprios remédios é um sinal de que você consegue cuidar de você mesmo. E às vezes você pedir para alguém ajudar na tomada da medicação é um momento delicado e que você fere, às vezes, a autonomia como se diz, não é orgulho. Mas a pessoa sente. Desculpa, não foi. Autoestima Autoestima da pessoa e a pessoa fica muito ofendida de que alguém tem auxiliar. Então, esse momento de conversa, se o familiar ou cuidador vê que a pessoa está se atrapalhando, essa conversa precisa ser feita junto com o profissional e também entender que, assim, eu tenho dificuldade de tomar. Eu tenho um antibiótico de 8 em 8 horas para tomar durante 10 dias, eu me atrapalho. E sendo sincero, eu vou lá e, assim, eu coloco alarme para não esquecer, né? Então, imagina ter que tomar 8 medicamentos, cada um deles, um é de 12 em 12, outro é de 8 em 8, outro é em jejum, outro é pós-refeição. É uma tarefa complexa que exige bastante esforço, tá? E nem sempre a gente tem essa facilidade. Sem falar isso nos nomes, né? São nomes, assim, de princípios ativos que ninguém que é fora da área médica, da área de saúde, perdão, é obrigado a conhecer. Então, entender esse lado também, as pessoas entenderem quando precisa de ajuda, de um equipamento, de um apoio, para isso não ficar ofendido, porque é difícil. Tomar remédio é complexo. Tomar muitos remédios então, mais ainda. Eu não sei o que acontece. Não sei se é a conexão aqui na minha casa que fica ruim. Eu peço, acho que as próximas eu vou fazendo esse mesmo, porque sempre que eu estou aqui, a conexão fica um pouco instável. Uhum. Doutor Marcel, eu queria que você me falasse, a gente já está concluindo, eu sempre gosto de terminar com algum exemplo, assim, que deu certo. Um idoso que chegou para você, estava tomando 27 remédios, e aí você conseguiu fazer um trabalho com ele, coordenar toda a rede de cuidado com ele, e você conseguiu, pelo menos, reduzir alguns remédios, melhorar a adesão a alimentos. Você tem algum exemplo que você lembre? Na verdade, a gente tem vários, né? Porque é comum essa questão da polifarmácia a gente abordar, tanto no consultório quanto na unidade básica de saúde, no HC, é um problema da rotina do geriatra, né? Se eu for pensar de um, eu lembro especificamente de uma pessoa que era um senhor, um senhor, né? Que veio com uma queixa de cognitiva, né? A pessoa estava esquecida, já não conseguia tomar conta de si próprio,
família preocupada que já estava demenciando, com demência. Ele é um portador de doença de Parkinson previamente, que é uma doença que tem relação com déficit cognitivo ao longo do tempo, principalmente nas suas fases mais avançadas. Ele já tinha mais de 10 anos, em que ele utilizava uma série de medicamentos, e entre os medicamentos para o Parkinson dele, tinha um que que tinha efeito anticolinérgico, que já foi usado bastante no passado para tratamento de doença de Parkinson. A gente fez os testes cognitivos dele, era bem claro, era teste compatível de uma pessoa já com demência. Acho que tem um teste que chama mini exame de estado mental, que é bem conhecido, que vai de 0 a 30, depende da escolaridade, mas assim, o dele era menos de 10, acho que era 8, se eu não me engano. Tá? E 8 é bem ruim, né? Então, para uma pessoa que é analfabeta, o corte, se eu não me engano, é 16 ou 17. Tá? Então, é um quadro bem que convencia, né? A gente estava com os alunos, inclusive, então todos eles já falando de que potencialmente passar com demência e tudo. E aí, dentro da listinha de remédio dele, tomava 3 ou 4 antiparkinsonianos, um antidepressivo, tomava também, eu acho que um antihipertensivo também. Né? Então, ele estava ficando mais acamado e tudo. Nisso, a gente desprescreveu. Lembrar que sempre quando a gente faz diagnóstico de déficit cognitivo, de demência, a gente tem que descartar causas potencialmente reversíveis, e dentre essas potencialmente reversíveis estão as medicações. Tá? Então, nesse caso específico, a gente olhou para a medicação que na listinha de BIRS está lá entre o top de não utilizar. A gente não utiliza muito, praticamente já não utiliza mais para os dias atuais, assim. E a gente desprescreveu Ele tinha hipotensão postural também. E aí, quando a gente tirou o anticolinérgico, o que aconteceu? O minimento, que era de 10, foi para 24. Nossa! Isso em 2 meses, né? A hipotensão postural dele também melhorou absurdamente. Ele não tinha mais. Ele veio uma pessoa idosa, praticamente, assim, obviamente, tinha os doença de Parkinson, mas, assim, foi algo que ele podia ser taxado como sendo demenciado, e, na verdade, é defeito adverso do remédio, estava associado com a polifarmácia, né? E mais para frente, assim, a gente conseguiu melhorar, inclusive, o tratamento a gente teve que prescrever medicamentos mais atuais e mais adequados para aquele caso, para tratamento de Parkinson. Então, a parte se ele tinha dificuldade de mobilidade, que ele estava muito sentado, quase acamado, ele voltou a deambular, parou de ter tontura por hipotensão postural, porque um dos efeitos do anticolinérgico, além do cognitivo, é hipotensão postural, obstipação, por exemplo. Também a gente esqueceu de falar dos anticolinérgicos, de efeito anticolinérgico, vou aproveitar esse exemplo. Que são super lesivos aí para uma pessoa susceptível, como já tem uma doença de Parkinson. Ele precisa tratar o Parkinson, mas às vezes uma medicação aí pode ser destruidora para a vida dele. Então, se for lembrar de um caso, eu lembro desse que, assim, tirou de um paciente na fase já quase praticamente avançada, porque já era dependente, para uma pessoa que não tinha nada disso, era efeito colateral de remédio. Gente, que caso emblemático esse, hein? Esse tem. Faz tempo, eu era preceptor da geriatria. Mas muito interessante, o exemplo vale ainda. Não, né? E os alunos ficavam chocados, assim, né? De ver assim, mas como assim? Um remédio faz a pessoa ficar né, assim, perder totalmente a autonomia. Sim, uma medicação pode fazer a pessoa perder totalmente a autonomia, né? E assim, o que a gente sabe
E uma das coisas assim, de que a gente sabe que é efeito adverso do medicamento é, se o efeito colateral está associado com a introdução do remédio. 2, se ele melhora quando a gente suspende. Então, é outra coisa que às vezes a gente faz o teste de suspender e vai avaliar. Uhum. Joia, nossa, doutor Marcel, muito interessante essa conversa, muito interessante esse caso, mas eu sou super caxias com o horário, então a gente está exatamente 8h01. Eu vou ler o último comentário aqui da Regina For Fun. Não é à toa que a indústria farmacêutica vem crescendo assustadoramente. Vivemos tempos muito, né, de muita medicalização, assim, muitas drogas, muitos medicamentos. A gente tem que ter uma relação saudável com a indústria farmacêutica. Ao mesmo tempo que ela tem interesse em vender, mas também, ao mesmo tempo, a gente depende dele para a gente saber. Então, conhecer bem, saber ler criticamente a literatura, entender aquele medicamento, também ter a coisa de experiência de medicamentos é super importante. Porque, ao mesmo tempo, tem indústrias farmacêuticas que também são extremamente éticas. Sim. Então, Sim. e a gente precisa do medicamento e ainda bem que existe, mas a gente tem que tomar cuidado com o assédio excessivo, propagandas, desconfiar de medicamentos milagrosos, assim, acho que a gente sempre tem que olhar com parcimônia. Legal. Bom, gente, então já são 8h03 agora, olha como eu sou bem certinho no horário. Atual mesmo, a gente começou às 7h03. Não é? Viu? Falei que era 1 hora. Doutor Marcelo, muito obrigada por todas as informações que você compartilhou, por esse papo incrível, pelo caso tão interessante que você trouxe para a gente, porque acho que a questão da polifarmácia é algo que é muito constante na vida do idoso, né? E que a gente fala pouco, e que tem uma riqueza aí de recursos que a gente pode utilizar para ajudar o idoso ou a tomar menos remédio ou a organizar essa polifarmácia. Eu que agradeço o convite. Você sempre... A gente já é amigo, né? Não só dentro do ambiente profissional, e acho que agradeço sempre essa conversa para divulgar boas informações, né? Acho que isso que é importante. É isso aí. Ó, dois comentários aqui. Ana dizendo tudo muito esclarecedor e a Valentina falando muito bom. Rosana Fortino batendo palminha. Então, conversa sucesso. Doutor Marcelo, obrigado. mais, viu? Agradeço muito. Todos, fiquei feliz pela conversa. Para todos que acompanharam a gente aqui, muito obrigada. As perguntas foram muito legais, os comentários. Se você ainda não curte o perfil da Aptari, vai lá no Insta, Aptari 360. Toda semana a gente tem uma live super legal. Semana que vem vamos falar sobre espiritualidade com o Dr. Luiz Saporetti. Então, também. Então é isso. Muito obrigada e até semana que vem. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.